Bom dia, meus amigos e minhas amigas, saudações tricolores, Central no ar mais uma vez e hoje, graças a Deus, não é para falar sobre a vergonha que o Fluminense protagonizou lá na Colômbia contra o Júnior Barranquilla. Hoje a gente vai falar de Felipe Melo, né? Felipe Melo, né? Sempre um personagem muito interessante, muito polêmico, já está treinando, tá? Já disse, postou no seu Instagram lá que está treinando para voltar mais rápido ao Fluminense, mas também não é sobre isso que a gente vai falar, não, porque ele no momento está no processo de recuperação e não é muita novidade contar isso. A gente vai falar sobre uma polêmica que ele abriu aí, né? Falando sobre o futebol, tá certo? Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Chama a galera para saber o que o Pitbull falou, tá certo? Deixa o seu like também e ativa as notificações aí, aperta o sininho aí, tá certo? Para você não perder nada do que a gente postar. Valeu! E se você gostar demais da gente, por apenas R$ 2,99 ao mês, você pode nos ajudar a espalhar o fluminensismo pelo mundo, né? Virando patrocinador master aqui do nosso canal. Tá certo? Agora vou soltar a vinheta aí. E no retorno a gente já comenta bastante sobre mais essa polêmica de Felipe Melo. Quase que eu cliquei no vídeo errado. Meus amigos e minhas amigas, Felipe Melo, como todos nós sabemos, né, é um cara viciado em vencer e parece ser um cara viciado em futebol, né? Ele sempre nas redes sociais aí demonstra, né, estar acompanhando, estar bastante antenado aí ao futebol mundial, né, assistindo muitas partidas de futebol. E na quarta-feira ele estava assistindo a Champions League, como a maior parte das pessoas que gostam de futebol nesse mundo, né? Eu, felizmente, sou uma exceção, mas não vem ao caso. Felipe Melo estava assistindo Manchester City e Atlético de Madrid, né? E ele decidiu fazer alguns stories aí. Me pareceu uma indireta para uma galera, não sei exatamente a quem, tá certo? Mas, né, dando uma alfinetada na galera que reclama de técnico brasileiro quando faz retranca, elogiando o Guardiola, elogiando o Simeone, enfim, sem mais delongas, para ficar melhor, eu vou soltar o vídeo na tela, né, os stories que o Felipe Melo fez, uma poeira aqui. Eu vou soltar na tela os stories que o Felipe Melo fez, a gente assiste aqui junto e depois eu comento, tá certo? Mais fácil. Ué, gente, tô assistindo aqui, o City passou, grande jogo, Atlético de Madrid, Manchester City. Agora as pessoas, quando é um treinador brasileiro que coloca o time pra trás, linha de 5, é retranqueiro, é feio, é isso, é aquilo. Agora quando é o Guardiola, aí os caras falam que é o seguinte, não, porque é o espírito, isso, defendeu maravilhosamente bem, que lindo, que maravilhoso, ué, não tô entendendo. Parabéns ao Atlético de Madrid, fez um grande jogo, pressionaram lá em cima, atacaram o tempo todo. Isso mostra que o Simeone não é um treinador apenas defensivo, não, é top. Parabéns ao Guardiola, que quando tem que defender fez uma linha de 6 lá atrás. Lá atrás, uma linha de 6. Isso é futebol, estratégia, meus amigos. E os entendedores, qual será a desculpa nesse momento? É isso, meus amigos. Essa foi a declaração do Felipe Melo. Vamos lá, cara. Primeiro de tudo, eu não discordo do que ele está falando, não, tá? A minha visão particular é de que aqui no futebol brasileiro, né, o pessoal que comenta, analisa futebol, tem um pouco disso, né? É uma boa vontade com alguns, uma má vontade com outros. Tá certo de fato, né, cara? Quando vem um técnico estrangeiro e faz A, todo mundo elogia. Se vem um técnico brasileiro e faz A também, existem milhares de justificativas, tá certo? Para tentar menosprezar o que o técnico brasileiro fez. Beleza, concordo com ele nisso. Mas assim, cara, eu não sei para vocês, mas para mim, tá, eu posso estar falando uma grande bobagem. Me soou, tá, como uma indireta do Felipe Melo a todo mundo que andou criticando, né, o Abel, na verdade os dois Abels, né, Abéis, sei lá como é que fala o plural de Abel, tanto do Palmeiras, né, quanto o aqui do Fluminense, que gostam de jogar com 3 zagueiros, né, acabam formando uma linha de 5 e são por muitas vezes chamados, né, de retranqueiros. Eu achei que soou, tá, como uma indireta para a galera que os critica. E assim, cara, nesse ponto, quando se fala do Abel Ferreira, eu até concordo, né? O cara ganhou tudo e vagabundo ainda tá criticando. No Abel Braga, eu acho que assim, a gente tem que parar para pensar um pouquinho com um pouco mais de calma.
Abel Braga foi campeão carioca, beleza, perfeito, comemorei pra cacete, com a quantidade de cachaça que eu tomei naquele final de semana ali, é crime em alguns países, né? Enfim, porém, cara, na partida contra o Olímpia, por exemplo, né, que é um momento que mais o Abel foi criticado justamente como retranqueiro por só se defender, contra o Botafogo também, né? O Fluminense simplesmente abdicou de jogar. O Fluminense abdicou de jogar. E aí, cara, vem um ponto, que para mim sempre foi o grande ponto ali da partida contra o Olímpia e contra o Botafogo. Quando você está Atlético de Madrid de um lado e Manchester City do outro, por mais que eu considere o time do Manchester City tecnicamente melhor do que o do Atlético de Madrid, o do Atlético de Madrid também tem bons jogadores, tem jogadores capazes ali, né, de fazer a diferença. Eu vejo uma diferença muito maior entre Fluminense e Olímpia, ou Fluminense e Botafogo RJ, do que entre Manchester City e Atlético de Madrid, embora haja uma superioridade. Então, assim, para mim, a crítica, tá? A minha crítica o tempo todo nesses dois jogos foi que se o Fluminense quisesse jogar bola, anularia Olímpia e Botafogo com muito mais facilidade. Não precisaria tomar sufoco. Contra o Botafogo, deu certo. Um gol do Germancano aos 50 ali, meio de barriga, meio de coxa, sei lá como que foi, depois da bola vadia na área. O Fluminense passou de fase. Contra o Olímpia não deu certo. Foi 2-0 para os caras e o Fluminense foi eliminado. Então, assim, eu acho que existem casos e casos, tá? Casos e casos. O Guardiola botou 6 atrás da linha da bola, se defendeu e passou, pô, perfeito. Se o Abel tivesse passado contra o Olímpia, ninguém ia falar nada, né? Mas não passou, então tem que ouvir, entendeu? Concordo com o Felipe Melo quando ele fala que é estratégia, mas aí a gente é julgado sempre pelos frutos do nosso trabalho, frutos das nossas ações. É estratégia, mas se a tua estratégia não serviu para você vencer, então a tua estratégia deu errado. Pô, me desculpe. E eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Com o Abel Braga contra o Olímpia. E contra o Botafogo também. Porque a gente passou de fase, beleza, mas a gente perdeu o jogo. O Fluminense estava sei lá quantos jogos sem perder do Botafogo RJ, a gente perdeu isso. Perdemos o jogo. Tá certo? Não sei se foi exatamente o objetivo, tá? Do Felipe Melo nesse vídeo. Questionar, mandar uma indireta sobre isso. Mas eu, particularmente, quando vi o vídeo, interpretei dessa maneira. Então aproveitei o gancho, tá? Para fazer esse comentário. Um outro comentário, né? Eu acho que foi, se eu não me engano, foi meu amigo Braz, lá do Twitter, que fez, né? O Felipe Melo tem todo o perfil. Acho que vai ser treinador no futuro. Eu acho que o Felipe Melo vai ser treinador no futuro. E ele vai ser um treinador bem do retranqueiro, tá? Bem do retranqueiro. Espero que seja muito vencedor e seja técnico do Fluminense, né? Se ele não for do Fluminense, ele não precisa ser vencedor, não. Que ele que se dane. Mas eu acho que ele vai ser um técnico muito vencedor e muito retranqueiro pelo perfilzinho das declarações que ele dá, por essa... até pelo estilo de jogo dele, né? Eu acho que ele vai ser um técnico muito daqueles times de imposição física, que joga no contra-ataque, bola aérea, e vai ganhar muito na força, mais até do que na técnica, né? Mas aí, enfim, é apenas um palpite. Quando o Felipe Melo se aposentar, a gente descobre, tá certo? Mas, enfim, concordo em partes com ele, tá? Concordo que sim, quando alguns técnicos do futebol brasileiro, e o Abel Braga é um deles, tá? O Abel Braga é um deles. Quando o Fluminense estava bem lá na Taça Guanabara, sempre tinha um milhão de coisas para desmerecer o que o Abel estava fazendo, ou para ignorar. E quando outros técnicos, em torneios até menores, por exemplo, o Crespo no São Paulo ano passado. O Crespo também foi eliminado na pré-Libertadores, assim como o Fluminense esse ano, e foi demitido no meio do ano. Também foi campeão carioca como o Abel. Quando o Crespo estava indo bem no Campeonato Paulista, todo mundo ficava, Aí quando é o Abel, tem 1 milhão de coisas para falar contra. Tá certo? Agora, nesse momento, eu acho que tem. Hoje, dia 14 de abril, eu acho que tem coisa pra cacete. A partida contra o Júnior, pô, falei no começo do vídeo que eu não ia falar, né? Mas não tem como. A partida contra o Júnior foi inaceitável, pô. Então tem que criticar o Abel. Já são várias partidas de sequência. Olímpia, Botafogo, Júnior, própria partida contra o Santos, né? Eu não acho que o Fluminense foi tão horrível, mas, pô, não conseguiu ganhar de um time muito fraco como o do Santos. Então, assim, já são várias partidas de sequência. Eu acho que hoje, sim, tenho que criticar o Abel, tá? Mas quando era para elogiar, o pessoal tem muita ressalva em elogiar. Nesse ponto, eu concordo com o Felipe Melo. Agora, se o resto do vídeo foi uma maneira de tentar defender o Abel e o esquema de 3 zagueiros, pô, para mim não foi bem, não. Até porque, Felipe Melo, eu acho que o esquema de 3 zagueiros ele só rende quando você está em campo. Porque você tem qualidade técnica para sair. Quando você tira você e bota o Manuel, a diferença é gritante, cara. O Manuel é um bom zagueiro, mas o Manuel não consegue dar um lançamento longo que nem você dá, Felipe Melo. O Manuel não consegue virar volante em determinados momentos do jogo como você consegue, Felipe Melo. Então, assim, se foi uma tentativa de defender o Abel Braga, eu vou discordar. Agora, no começo do teu vídeo, concordo plenamente, tá certo? Enfim, essa foi a minha maneira de enxergar.
polêmicazinha gostosa do Felipe Melo, polêmicazinha saudável. A gente sabe que ele é uma figura polêmica, né? O Felipe Melo fala, sempre vale a pena parar para ouvir, porque vai ter alguma coisa interessante, vai ter alguma polêmica em cima daquilo ali que ele falar, vai ter sempre um burburinho, né? Enfim, essa foi a da vez, tá certo? Minha opinião foi essa, a maneira que eu interpretei foi essa. Se você interpretou diferente, acha que o Felipe Melo tá falando de outra coisa, deixa aqui nos comentários também. E pode estar aí, né? Se você concorda com ele, se você discorda, se você concorda ou discorda de mim, tá certo? Aqui nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores.